Estamos iniciando mais um Papo do Bem. Hoje contamos com a presença da nossa querida irmã Agnes Fetti, que é biogeneticista, professora da Faculdade de Medicina e trabalhadora da nossa Casa Francisco de Assis. Quero agradecer, Agnes, a sua presença, a sua participação, e ela vai conversar conosco sobre um tema muito interessante, que é alienação e religião. O Vai na Onda do Mundo. Agnes, o que você tem para falar para nós sobre esse assunto? Primeiramente, é um prazer enorme estar aqui conversando com você. É uma responsabilidade também imensa, né? Existem tantos aspectos para a gente abordar sobre esse tema, mas essa escolha foi proposital no sentido do momento que a gente está vivendo. Esse momento turbulento, com tantas coisas acontecendo e as pessoas perguntando por que fica tão difícil o entendimento das coisas, né? E essa oportunidade da Rede Luz Espírita, de você, de toda a equipe, né? De estar sempre prestigiando as pessoas para aumentar o cabedal de conhecimento e aprendizado da gente também, porque a gente ganha muito mais conversando com as pessoas que sabem tanto, né? Mas, enfim, muito obrigada novamente. Tem um livro que eu já citei em algumas palestras que eu fiz, que o título é do Duncan Watts. E esse livro me chamou muita atenção, um livro de 2012, se não me engano, foi escrito em 2012. E ele me chama a atenção pelo fato do autor, é uma obra complexa, mas ele fala muito do senso comum. Essa questão do pensamento coletivo, essa questão das pessoas embarcarem sempre numa forma de pensar, cuja lógica do senso comum, né, é a tentativa de compreensão do mundo, das coisas que a gente vive. Mas compreender o mundo é algo muito complexo. Então, o senso comum, ele sabe. As pessoas sabem, mas elas não sabem por que elas não sabem de onde veio o conhecimento que elas adquiriram. Então, é um vai na onda, é um conhecimento superficial, é alguém que me passou, é algo que eu embarco sem muito contexto, sem muito aprofundamento, na verdade, sem o conhecimento substancial. E com base nesse conhecimento, nesse vai na onda, eu também crio dogmas, então eu acredito que aquilo é verdade. Se todo mundo pensa assim, eu penso assim. Se todo mundo se conduz assim, eu conduzo a minha vida assim. Se todo mundo se veste assim, eu me visto assim. E se eu pensar, ser ou fazer diferente, ai de mim. É mais ou menos isso. E a superficialidade, ela impede, muitas vezes, que nós tenhamos o conhecimento necessário para elaborar as nossas ações com responsabilidade. Então, falar sobre um tema, agir em alguma coisa, conduzir as nossas vidas, as nossas famílias, as pessoas que ouvem a nossa palestra, os colaboradores de um centro espírita, tudo isso fica muito complicado se nós não aprofundamos em determinados conhecimentos. E esse vai na onda é muito perigoso. Cria, então, esses dogmas, essas verdades absolutas, as pessoas ficam alienadas, elas se juntam em grupos, castas de pensamento, todo mundo tem que pensar igual. Jovens hoje sofrem muito isso, eles têm que estar de acordo com aquela lei subliminar do grupo, senão sofrem retaliações, o que é absurdo. E nós vamos vendo gerações em cima de gerações baseadas em superficialidade, e as pessoas se comportam como cegos guiando cegos, que nós estávamos até conversando antes de começarmos ao programa. E isso tudo é de uma irresponsabilidade grande, porque nós vamos acostumando todo mundo assim. Em João 8,32, o Cristo nos deixou um ensinamento muito profundo, que mostra a complexidade desse conhecimento e do mundo. E ele disse que nós ficássemos verdadeiramente, se ficarmos verdadeiramente, e verdadeiramente ele usou, ligados à sua palavra, seríamos seus discípulos e conheceríamos a verdade nos libertaria. E essa verdade, a compreensão, as lentes que se coloca para as perspectivas diante disso que o Cristo quis dizer, é tudo muito amplo. Na minha compreensão, a verdade significa o sentido da vida, que é justamente o que o senso comum tenta dar, mas que na superficialidade nunca dá, e cria-se frustração, depressão,
alienação. Se eu não for na onda, mesmo não concordando às vezes muito bem com a onda, eu vou me frustrar porque eu vou ficar segregado. Mas se eu estou alienado, eu também não convivo bem com isso. E qual é a proposta da religião? A proposta é sempre te dar uma visão de mundo, uma visão, um sentido do mundo. Mas particularmente a doutrina espírita. É mudar alguns paradigmas. Quando ela vem e diz, você tem responsabilidade sobre as suas ações. Tem a questão toda do que isso significa no mundo. O que é ser responsável pela sua ação? É que ela bate, ela reflete, ela influencia diretamente ou indiretamente na vida de outras pessoas. Então o Espiritismo vem tirar a gente da zona de conforto, do vai na onda, faz a gente pensar, faz a gente ter a necessidade de se transformar, porque ela fala das consequências das nossas ações. Então é uma doutrina de responsabilidade. E ela é ótima, porque a gente tem conhecimento de causa e vai abrindo um pouco a cabeça. Talvez esses dogmas não signifiquem que no mundo religioso, de uma forma geral, no contexto geral, eles não existam. Muito pelo contrário, eles existem. Há religiões que também, ao contrário da doutrina espírita, dizem é isso e é só isso. Então as pessoas também ficam alienadas. E do ponto de vista religioso também segregam. Se você não pensa assim, se você acha que morte não existe, se você acha que o Cristo não vai voltar corporalmente, então você não está com a verdade. Então você não faz parte do meu grupo. Quando Cristo, ele não deixou nenhuma religião, ele deixou um conhecimento para ser a base da conduta humana. E as religiões organizaram isso da forma que acharam mais, talvez, conveniente. O Espiritismo, ele deixa essa liberdade de pensamento. Ele promove uma forma de pensar na vida com responsabilidade, dizendo, olha, a morte não existe. Não se perde ninguém, só se separa, pelo menos momentaneamente. A responsabilidade nos seus atos e a caridade é a mola propulsora da tua vida, porque fora dela não há salvação. Ou seja, eu não estou aqui a passeio, eu não estou aqui para ficar alienado, eu não estou aqui para ir na onda, eu estou aqui para pensar e para me melhorar. Basicamente isso. Você estava falando aí, eu estava pensando, religião vem do latim, né? Relicare, que é ligar o homem a Deus, né? A proposta divina é essa. E quando Kardec perguntou aos benfeitores o que seria o bem, né? Porque às vezes a pessoa faz o mal pensando que está fazendo o bem, né? Então é muito importante que a pessoa saiba entender isso. Na pergunta 780 do Livro dos Espíritos, o Kardec ainda pergunta se o aspecto da moralidade acompanha a intelectualidade, né? E o benfeitor disse que não. Primeiro você vai entender, depois você vai procurar viver aquilo. E quando o benfeitor termina a resposta a essa pergunta, ele coloca assim, esse lado da intelectualidade faz com que o homem entenda o que é o bem. E o bem é tudo aquilo que se afiniza com a proposta divina. O mal é o que o contrário à proposta divina. Então, se você fizer uma analogia, a religião visa mostrar para nós, nessa religação com Deus, que nós temos que fazer o bem. O bem é a tônica da vida e muitas pessoas vivem por viver, né? Sem saber que tem uma responsabilidade perante os atos. E aí a doutrina traz a reencarnação como uma solução para tudo, né? Exatamente, coerente e racional. Você pode não acreditar, e a gente respeita isso. Mas se você acreditar em Deus, ele não seria justo. Se o processo reencarnatório não fosse, vamos dizer assim, o que elabora realmente essa justiça. Porque seria muito privilégio para alguns e em detrimento de outros. Então, por exemplo, você sabe que eu sou geneticista, então os meus pacientes com diversos defeitos de nascença estariam totalmente desprestigiados, entre aspas, nas suas famílias em sofrimento porque estão frustradas pelo filho que desejavam e não veio. E geralmente o tradicionalismo não explica isso, alguns dogmas não explicam isso, e outros seriam altamente privilegiados, quando nós sabemos que, na verdade, estamos aqui como aqui a gente sempre usa, né?
vamos todos os dias para a escola. Então, o plano espiritual é a nossa morada, e há muitas diferenças, né? Diferentes moradas na casa de meu pai. E a gente vai, cada vida, aprendendo lições preciosas e voltamos para casa. Então, estamos indo muitas vezes para a escola e vai ser um cotidiano normal de escola, com brincadeiras e matéria fácil. Outras vezes vai ser matéria difícil. Outras vezes o assunto é mais complexo. Outras vezes nós não nos conduzimos bem naquela prova e vamos fazer um examezinho. Então, a justiça divina, na minha concepção racional, ela perpassa pela reencarnação. Eu não conseguiria explicar, pelo menos até onde eu consigo ir, de outras vias. E outra coisa, Agnes, você está falando de justiça, que eu acho que seria a base de tudo, né? Mas e a misericórdia, né? Você imagina quantas pessoas que fazem tantas absurdidades e, evidentemente, fazendo mal, está distanciando de Deus. Das duas, uma, ou Deus perdeu o referencial, né? Perdeu a parada, não deu conta daquela criatura, ou ele vai ter que fazer alguma coisa para trazer essa pessoa de volta. Porque durante uma vida ele só fez o mal, só fez o mal. E se a gente for analisar em alguns dogmas, está condenado, né? Condenado para não sair mais da encrenca, né? Exatamente. Aí como é que fica a misericórdia de Deus numa situação dessa? Então, mas eu acho que Deus é tão misericordioso que, como nós precisamos aprender todos juntos, aquela história do porco-espinho convivendo com o porco-espinho, né? Fica a questão do necessidade de que o escândalo venha. Então, às vezes a pessoa acha que ela está fazendo e acontecendo no prejuízo de outros e que está tudo bem, que vai ficar tudo ótimo, que ela faz, ela acontece, que Deus está onde? O outro está rezando, eu estou aqui fazendo, para ele tudo acontece de pior, para mim só de melhor. Mas é necessário que o escândalo venha. Ele é apenas um instrumento da vida, de conhecimento, infelizmente, às vezes, com agruras, daqueles outros. Mas para ele está reservado também a responsabilidade, portanto, os efeitos das suas ações. Então, quantas vezes as pessoas dizem, pobrezinho daquele indivíduo, nada dá certo para ele, pobrezinho daquele indivíduo, ele tem um defeito congênito, pobrezinho daquele outro indivíduo. Se nós pensarmos como pobrezinhos, nós estamos achando que Deus é injusto. Lógico. Maldoso, inclusive. Não é? Injusto, muito ruim. Não é? Eu prefiro achar que Deus não existe. Não é? É lógico. Seria muito mais lógico, se ele existe, sem a luz da permite reencarnação. aquilo, durante uma vida que a pessoa nasce cega, muda e surda, desencarna cega, muda e surda, só passando as dificuldades. E o outro viajando com seus filhos maravilhosos e sempre Você com uma acha vida. que Deus existe? Não existe. Não pode existir, porque Deus. se ele existir, ele é muito ruim, não é? É por isso a necessidade do conhecimento, do estudo. E a reencarnação vem explicar exatamente isso. Você imagina que se uma pessoa, por exemplo, um assassino profissional, matou muitas pessoas, às vezes numa encarnação como essa, ele resolve o problema dele, né? Desta atitude infeliz. Lógico que ele vai ter que voltar para dar continuidade ao seu progresso, que o nosso final é a perfeição, né? Exato. É a libertação, como você diz, conhecereis a verdade, conhecereis, não é conheça. Conhecereis a verdade e ela vos fará livre, quer dizer. E como modelo para nós outros, que Deus é perfeito em tudo, não poderia nos colocar aqui na Terra e virar as costas, né? Exato. Ele mandou Jesus, né? Quer dizer, um termo meio pejorativo, mandou Jesus. Eu acho que Deus não manda, né? Deus age, né? De uma forma fantástica, misericordiosa. A gente sempre tenta elaborar Deus, né? A gente tenta racionalizar Deus. É muito difícil para o nosso nível de conhecimento. Aliás, eu estava vendo uma palestra, acho que da FEB, não me lembro agora quem era, mas dando um dado que eu não conhecia, mais ou menos já ouvi falar, mas ele deu em números que, por exemplo, gênios como Einstein, por exemplo, utilizam cerca de 10% do seu cérebro, do seu potencial intelectual. O homem comum, o homem médio, o homem que embarca no senso comum, ele utiliza cerca de 0,5%, ou seja, 0,5% do potencial cerebral que tem. E aí que a gente embarca nessa... Eu não estudo porque é difícil, então eu fico me baseando. Eu sou espírita. Por que você é espírita? Porque meu pai é espírita. Não, mas o que você conhece da doutrina? Não, assisto palestra.
Tá, mas e que mais? Ah, mas tem alguns palestrantes que eu vou na palestra deles, que eles são melhores do que outros. Mas e o que você estuda? Ah, eu tenho um monte de mensagens que eu coleciono, eu abro o evangelho. Ótimo, válido, sim, proveitoso. Porém, as casas espíritas fazem apelo ao estudo da doutrina espírita, ao Pentateuco espírita, às obras de Kardec e tantas obras boas complementares, como toda a obra do Chico, do Divaldo, e tem tantas obras boas. Mas o Pentateuco precisa estudar, porque a gente vai ver ali que não é fácil aprender o sentido da vida, compreender o processo reencarnatório. E mais do que isso, incorporar, porque a compreensão não é só ler, é compreender. E o mais difícil, aplicar. Às vezes a gente se pega, como diz o caboclo, colocando não os dois pés na jaca, com conhecimento, porque o vai na onda. O mundo ele é muito sedutor, né? Mas é tão mais fácil fazer do jeito que todo mundo faz, é tão mais fácil elaborar o pensamento do jeito que todo mundo elabora, que essa zona de conforto, se eu for romper, se alguém me convidar para estudar, a gente estava até falando, né? A gente muitas vezes mede se vai ler um livro pelo tamanho dele. Se for grosso, eu tô fora. Eu tô fora, porque deve ser complexo. E tem que ser letra bem grande também. Exatamente. Né? Então é tudo muito complicado. Mas, Agnes, é uma verdade, eu estou falando para vocês, mas é uma verdade. Quanto mais eu estudo a doutrina espírita, mais eu sei que eu não sei nada. Porque a gente vai ler uma pergunta, são 1018 perguntas que o Kardec fez aos benfeitores no Livro dos Espíritos, e perguntas extremamente inteligentes. Quer dizer, eu fico pensando, na minha santa ignorância, como Kardec conseguiu fazer aquelas perguntas. Meu Deus, são muito complicadas, entre aspas, que ele falou de tudo, né? Falou sobre tudo. As leis morais são 10. Disso ele já falou de Deus, falou dos Espíritos, falou das esperanças e consolações, como a última parte do Livro dos Espíritos, são 1018 perguntas. E as respostas são mais inteligentes do que as perguntas, e muitas das vezes até os benfeitores reprisavam assim, mas você já me fez essa pergunta lá na pergunta X, eu já te falei, mas já que você perguntou de novo, eu vou te explicar de uma forma diferente. E não é que o Kardec não sabia que ele não teria feito essa pergunta, ele sabia. Só que ele fez de uma outra forma, dentro do assunto, para que o benfeitor pudesse elaborar uma resposta para tirar qualquer dúvida nossa a respeito. Então, eu sou suspeito para dizer, como espírita há 71 anos, mas a doutrina espírita, ela prima pela lógica, pela razão. Outro dia uma mocinha falou para mim assim, eu deixei de ser espírita e fui ser, citou uma outra religião. Eu falei assim, não, você não foi espírita e nem é espírita, porque quem é espírita e conhece a doutrina não vai mudar, porque é a única filosofia, uma religião, uma ciência, que não fere os nossos raciocínios e a nossa inteligência. Pelo contrário, quanto mais a gente estuda, nós vamos encaixando as peças no quebra-cabeça. E aí você vai ver que depois de muito estudar, está na metade do quadro, ainda não terminou, né? Então, vai ficar talvez para a próxima encarnação, para outra, porque eu fico pensando, para você estudar o Chico, vamos dizer Kardec, que já é a base, é o alicerce, né? O Divaldo, através, vamos dizer assim, dos benfeitores que vieram, através dessas mediunidades abençoadas, a gente vai ver que é um mundo muito grande. Para eu, por exemplo, estudar o Chico, vou ter que reencarnar umas 10 vezes. E ainda lá na frente, você, meu Deus, mas esse homem era demais, né? Quer dizer, ele e os benfeitores que vieram através dele. Então, quanto mais a gente estuda a doutrina espírita, mais a gente percebe a razão da vida e a nossa responsabilidade, conforme você asseverou, não é? Mas é interessante que você estava falando, eu pensei assim, mas será que você tem mesmo a pretensão, e eu já me coloquei nesse papel, né? De ver pessoas até estava brincando no constrangimento que a gente fica do seu lado, pelo tanto de conhecimento que você tem,
Mas será realmente que a gente tem a pretensão de conhecer o sentido da vida em um dia de escola? Não tem. Porque é isso que a gente está fazendo. Claro que a gente traz um conhecimento. Interessante na minha vida que quando eu fui espiritólica, né, por muito tempo, eu era católica, alguns fenômenos aconteceram na minha casa, não comigo, mas um próprio padre me pediu para ler o Livro dos Espíritos, que ali eu encontraria, um padre que eu admirava demais, num colégio que eu estudava, e ele me disse que ali eu encontraria algumas respostas para coisas que eu estava procurando. E eu comecei a ler, e claro que eu sentia que eu não estava aprendendo coisas novas, era como se eu estivesse recordando algumas coisas. Mas, ao mesmo tempo, eu devorei o Livro dos Espíritos em uma tarde. Foi uma coisa muito louca. Eu comecei e falei, caramba, né? E era interessante porque quando a gente... assim que eu adentrei a Gênese, que depois que eu saí do Livro dos Espíritos, eu fui para a Gênese no estudo, eu falei, deixa eu conhecer melhor isso. Mas havia toda uma questão atávica, a questão de família religiosa, de outra religião, né, católica, sempre puxando a gente para será que isso? Será que eu vou encontrar algumas respostas? Será que eu rompo? Isso é uma coisa muito difícil, né? Porque as pessoas têm como... E a doutrina espírita é isso, né? Ela não cerceia pensamento. Você está convidado a um mundo de conhecimentos sem abrir mão de nada, sem abrir mão de absolutamente nada. Apenas tente meditar, conheça e tente elaborar a tua vida com base naquilo. Vai começar a fazer sentido. E quando eu comecei a ler a Gênese, na Gênese tem uma frase que Kardec fala que o dia que o conhecimento científico superar os conhecimentos espíritos, qualquer conhecimento espírita, eu não me lembro textualmente, você certamente deve se lembrar dessa frase, fique com a ciência. Eu falei, mas que atrevido, mas que sujeito bastante assim, né? Atrevido, pensei inclusive no meu atrevimento de juventude na época, falei, eu acho que eu vou ler esse sujeito porque isso está me interessando. E começou a dar sentido em muita coisa como cientista, essa questão da reencarnação veio calando, né, aquele sentimento que eu tinha de talvez injustiça de mundo, e todas as outras coisas pelas quais a gente passa na vida, os encontros nada casuais, a não casualidade dos momentos que a gente vive, né? Por que a gente encontra pessoas que a gente se sente tão afim, né? A gente olha para as pessoas e às vezes não tem muita afinidade, mas para algumas fala, não é possível, é meu irmão, é chegado, é um sentimento, desperta um sentimento. Ah, mas é a casualidade, é o DNA. E de DNA eu entendo só um pouquinho, também muito complexo o assunto, mas não tem como explicar, nem com todo o conhecimento de genética, pelo menos atual, explicar essa lei. Tem teorias explicando isso, mas elas não são satisfatórias. E a doutrina vai lá e coloca, sem nenhum tipo de constrangimento, daquilo que você traz. Fácil, né? Fácil, né? E tira você da alienação. E começa a abrir campo. E quando abre pensamento, pressupõe mudança. Eu já não consigo mais me sentir confortável naquele mundinho pequeno. E automaticamente me convida a ser melhor, a ampliar um pouco esse conhecimento. Mas eu preciso ter vontade, eu preciso ter ação, eu preciso me mover em direção à obtenção do conhecimento. Então, esse convite que os centros fazem, que os oradores fazem, ele não é por acaso. Essa tentativa de abrir os horizontes dos indivíduos não é porque significa que a doutrina tem todas as respostas. Não, apenas leia e veja se o mundo faz sentido, norteado e embasado no bem para os outros, como você disse. Essa pergunta que o Kardec até... ele, como resposta a uma pergunta, se a religião seria... Ele até conversando com os benfeitores, deve ter perguntado para eles se o espiritismo seria a religião do futuro, né? Olha a resposta que ele obteve, depois ele colocou isso com muita propriedade. Não. O espiritismo não será a religião do futuro, será o futuro das religiões. Porque todos os princípios básicos da doutrina são leis inamovíveis, não tem como mudar. Por isso que ele arrojou a dizer que se a ciência provar que a doutrina espírita está errada, a doutrina tem que se mudar e aderir à ciência.
E a ciência tem provado que os princípios espíritas é que estão Porque todos os corretos. princípios da doutrina são embasados na ciência. Se eu Uhum. fizer uma pesquisa hoje, a própria reencarnação. Netterton, Estados Unidos, Drouot na França, Maria Júlia Prieto Pérez, São Paulo, Ellen Van Bar, americana, quer dizer, todas essas pessoas, pesquisadores, se a gente for analisar, tem muito Ian Stevenson, são pesquisadores não espíritas, que foram analisar o fato e perceberam que a doutrina espírita tem razão ao falar da reencarnação. Eles chegaram à conclusão por experiência. E com base em método cartesiano, porque muita gente acha que é científico. método racional. Não, método cartesiano, experiências de pós-morte ou de quase-morte, né? Pós-morte não, de quase-morte. Então, assim, elementos trazidos à luz da ciência, inclusive por céticos que se tornaram religiosos depois da condução do estudo. Então, isso é muito bacana, né? É ver como que as pessoas vão observando que não são leis do espiritismo, são leis naturais. Que regem o universo. Eu queria conversar com você o dia inteiro. Eu também. Mas nós temos que encerrar nosso programa pelo Muito tempo. obrigada, viu, pela Agradeço oportunidade. mais uma vez a sua presença, muito carinhosa. Muito e dizer que foi um prazer imenso tê-los conosco. Um grande abraço e até a semana que vem com outro Papo do Bem pela Rede Luz Espírita.